Segunda parte da aula do dia 8/12. Então, eu gostaria de começar essa segunda parte da aula de hoje discutindo a ideia de determinação de reflexão, né? E expor a primeira dessas determinações de reflexão, que é a identidade. Porque com o aparecimento das determinações de reflexão, nós passamos a um nível de relação que não é mais assentado na identificação de diferenças exteriores, como no caso do ser, né? Por isso, essas determinações de reflexão vão ser definidas pelo Hegel como relação com o seu ser outro em si mesmo. Elas são, dessa forma, relações infinitas a si e podem se colocar como o aparecer da essência em si mesmo. A construção da inteligibilidade desse aparecer da essência, através do seu ser outro, passa por 3 momentos. Em cada um desses momentos, princípios lógicos fundamentais para o pensar, princípios lógicos que procuram ser, ao mesmo tempo, descrições ontológicas, são colocados em questão. Nesse sentido, é aqui que Hegel apresenta uma das operações mais ousadas e arriscadas da dialética, a saber, o questionamento do princípio de identidade, A igual a A, do princípio de não contradição, A não pode ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto A e não A, e do princípio do terceiro excluído, algo cai sobre A ou sobre não há uma terceira opção. Esses questionamentos que visam mostrar como essas são leis do entendimento abstrato, têm como base a reconstrução dos conceitos de identidade, diferença e, por fim, contradição. Hegel parte das considerações sobre a identidade, já que, diz Hegel, a identidade consigo é a imediaticidade da reflexão. No entanto, Hegel não cansará de repetir a existência de diferenças maiores entre a identidade formal do entendimento ou da reflexão exterior, ou seja, a identidade formal significa identidade como exclusão da diferença, como exterioridade em relação à diferença, e identidade concreta da razão especulativa. Identidade formal e identidade concreta. Essa diferença entre identidade concreta e identidade formal é para Hegel tão importante que ele não temerá em afirmar, diz Hegel, é esse o ponto em que toda má filosofia porque a filosofia é aferrada ao senso comum, se distingue do que unicamente merece o nome de filosofia. Ou seja, filosofia é esse regime de discurso que apreende a diferença entre a identidade concreta e a identidade formal. Um discurso que não apreende a diferença entre a identidade concreta e a identidade formal é um discurso aferrado ao senso comum, por isso é um discurso que não merece o nome de filosofia. Percebam que a questão é de suma importância, né, para a economia do pensamento hegeliano. O que é a identidade concreta? A definição hegeliana é a seguinte: a identidade concreta vai ser a negação absoluta, enquanto a negação que imediatamente nega a si mesma, o não ser e diferença que desaparece no seu surgir, ou um diferenciar para o qual nada é diferenciado, mas que colapsa imediatamente em si mesmo. Por isso o Hegel vai dizer que a identidade é também em si mesma absoluta não identidade. Nós podemos entender melhor esse ponto se nós levarmos a sério as críticas que o Hegel apresenta na nota 2, que se
intitula A Primeira Lei Originária do Pensamento, Proposição da Identidade, porque aqui o Hegel apresenta três críticas distintas, porém complementares, que visam mostrar como a proposição A igual a A é uma tautologia vazia, desprovida de conteúdo e sem valor algum para o conhecer. Os três argumentos usados por Hegel são os seguintes. Eu sistematizaria da seguinte forma. Primeiro, toda enunciação da identidade imediata é uma contradição performativa. Contradição performativa entre aquilo que eu faço e aquilo que eu digo. A experiência não fornece o fundamento da identidade. Proposições na forma A igual a A não são proposições analíticas, são proposições sintéticas. Então, os três argumentos são: toda enunciação da identidade imediata é uma contradição performativa. A experiência não fornece o fundamento da identidade. E proposições na forma A igual a A não são proposições analíticas, são proposições sintéticas. Primeiro, Hegel procura mostrar como nós sempre enunciamos a clivagem ao tentar pôr a igualdade imediata a si. Porque sendo a identidade imediata a exclusão da essencialidade, sendo a identidade algo, uma realidade imediata, a exclusão da essencialidade da diferença é um processo constitutivo da sua própria determinação. Mas ao afirmar que identidade e diferença são diferentes, diz o Hegel, a consciência comum não vê que já diz que a identidade é algo de diverso, pois diz que a identidade é diversa em relação à diversidade. Com isso, produz uma passagem da negação exterior à negação internalizada, resultante do reconhecimento da posição da diferença ser momento essencial e interno ao processo de posição da identidade. Daí porque Hegel pode dizer que a verdade é apenas a unidade da identidade e da diversidade. Bem, nós temos aqui essa estratégia tipicamente hegeliana de medir a verdade de proposições lógicas fazendo apelo à pragmática. Ao falarmos sobre a identidade, sempre somos obrigados a pressupor a diferença como dado primeiro e como dado definidor. Por identidade exige pressupor a diferença. Ou seja, nós invertemos a ordem lógica e colocamos o reconhecimento da diferença como lei originária do pensar. Já que, eu cito Zizek, a identidade de uma entidade consiste em um conjunto de seus traços diferenciais. Ela é o momento de uma separação em relação a um processo no qual a diversidade desempenha papel fundante. E daí porque, Hegel vai dizer, não com essas palavras, mas me parece que a ideia é essa, toda enunciação da identidade imediata é uma contradição performativa, onde eu enuncio algo a mais, eu enuncio, na verdade, a imediaticidade da diferença e não da identidade. Ou seja, a identidade é uma realidade subsidiária da diferença. É isso que Hegel quer dizer. Por outro lado, Hegel afirma que a identidade não é um dado, de alguma forma, derivado da experiência imediata, acessível à consciência. Ou seja, não há nada na experiência que nos forneça a experiência da imediaticidade da identidade. O que indica que também o sentido da identidade não é imediatamente acessível à consciência. Na verdade, o que a experiência fornece? A experiência fornece apenas a relação da identidade do uno, com a multiplicidade da diversidade. Ou seja, o que a experiência fornece é o esforço do pensar em unificar o que não tem identidade imediata em si mesmo. Por isso que, diz o Hegel,
Expresso como proposição, o concreto seria inicialmente uma proposição sintética. A posição da proposição de identidade já é, segundo Hegel, uma modificação da experiência, já que essa proposição nos mostra, na verdade, a unidade da identidade com a diversidade. O Hegel quer dizer, por que a experiência não fornece o fundamento da identidade? Porque a experiência não é um campo no qual nós encontramos identidades imediatas. A experiência é o campo do qual nós nos confrontamos com um esforço de unificação entre o diverso da experiência sensível e o princípio de unidade. Ou seja, o que significa que o dado da experiência não é o dado da existência da identidade. O dado da experiência é o dado da existência da tensão entre a identidade e a diversidade, ou seja, dessa unidade que aparece ao mesmo tempo da identidade com a diversidade. Mas nós podemos dizer que A igual a A, enquanto proposição analítica, seria independente da experiência. O que nós sabemos, ao menos desde o Quine, né? Já que proposição analítica seria independente da experiência. O que nós sabemos desde o Quine é que isso é falso. Né? Já que não há nenhuma relação direta, a ideia do Quine dos dois dogmas do empirismo, né? Isso no texto. Né? Não há nenhuma relação direta entre uma proposição e um estado de coisa, né? E nem entre um termo e um objeto. A relação é entre um conjunto de proposições e um estado de coisas. Né? Então, nesse sentido, nesse conjunto de proposições, nenhuma proposição confrontada diretamente com a experiência. Mas todas elas dependem da experiência. Né? Mas, o argumento, um dado interessante, eu lembro desse texto, porque o argumento do Hegel, em alguns dados, em alguns pontos, é bastante próximo do argumento do Quine. O argumento do Quine é mais ou menos o seguinte: você deve conhecer esse texto, é o texto no qual o Quine diz a distinção entre proposição analítica e proposição sintética é um dogma do empirismo. É um dogma do empirismo por quê? Porque parte da seguinte ideia: a proposição sintética é aquela que depende da experiência para ter algum sentido. Né? A proposição analítica é uma proposição que independe da experiência. Né? Então, por exemplo, se eu falo para vocês, o sol nascerá amanhã. Né? Uma proposição sintética. Por quê? Porque não há nada no sujeito que me permita deduzir o predicado. Ou seja, eu preciso da experiência para comprovar a veracidade da proposição. Agora, se eu falo, por exemplo, todo homem casado, todo homem solteiro é não casado. Então, teria uma proposição analítica, que é independente da experiência para ser comprovada. A ideia do Quine há um problema com a ideia de proposição analítica, que é o seguinte: o que significa analiticidade? Analiticidade aparentemente significa sinonimia. Né? Casado, solteiro e homem não casado são sinônimos. O que significa sinônimo? Sinônimo significa que, aparentemente, que eu posso substituir o uso de um termo por outro. Né? Então, lá, todo lugar onde eu encontro solteiro, eu posso colocar homem não casado. Né? Agora, o que acontece se, por exemplo, eu faço uma compra solteira? Né? Isso que, a princípio, não sei se ainda se fala assim, mas há um tempo atrás se falava. Né? Você não pode substituir. Né? E o que você faz, então, se você diz que você vai à ilha solteira? Né? Você também não pode fazer a substituição. Então diz, é óbvio, eu posso tentar resolver o problema dizendo que há, como Searle diz, né, existem usos parasitários. Existem, então, digamos assim, os usos fundamentais. Esses usos parasitários, eles não interferem, né, na extensão, né, que é o dado fundamental, quer dizer, esses usos primários do termo, eles permitiriam essa intercambiabilidade. Agora, diz
essa ideia de intercambiabilidade. O que significa intercambiabilidade? O que pressupõe intercambiabilidade? Já pressupõe analiticidade. Já pressupõe analogia, que é o elemento fundamental da ideia de analiticidade, algo que é idêntico. Né? Ou seja, o movimento circular. O movimento circular. O movimento circular, porque eu sou obrigado a pressupor algo que eu deveria fundar. Eu pressuponho através da ideia de analogia, que no fundo é uma outra maneira de se falar de analiticidade, então eu pressuponho o termo que eu deveria fundar. Há uma circularidade. Agora, o outro dado, né, fundamental é essas proposições, elas poderiam ser proposições analíticas, simplesmente analíticas, se eu falasse, bem, mas entre casado, entre solteiro e homem não casado, né, existe uma relação de definição. Então, homem não casado é a definição de solteiro. No entanto, qual que é o problema aqui? As definições, eu coloco quase como postulado. A definição, então, eu explico o termo. Né? Agora, o problema é, essas definições, elas funcionam em uma linguagem L. Por exemplo, eu posso dizer que A é B para L. Uma linguagem L, né? A é B. Então, numa linguagem L, nossa, solteiro é não casado. Qual o problema aqui? O problema aqui é que o valor da proposição não pode ser só um valor para L. O valor da proposição deve ser um valor para toda e qualquer linguagem. Se ele quer se referir a algo para além de L. Porque se ele se refere só a algo no interior de uma linguagem, então eu não posso garantir que a proposição seja analítica em toda qualquer circunstância. Como eu universalizo essa relação? O pai não precisaria fazer aquela experiência. Num caso, você deveria ir ao caso. Nesse sentido, nenhuma, é fundamental, nenhuma proposição, a distinção de proposição analítica e proposição sintética é uma distinção que não se sustenta. Qual é a crítica hegeliana? A ideia de analiticidade. Ela é um pouco diferente, embora ela se aproveite de alguns elementos dessa crítica do Quine, porque o Hegel ele diz mais ou menos o seguinte: todas as proposições do tipo A igual a A são proposições sintéticas, porque Hegel insiste que existe uma coisa que é a forma geral da proposição. A forma geral da proposição é essa estrutura proposicional S é P, né, que coloca diferenças categoriais quantitativas entre a particularidade do sujeito e as predicações universais. Quando eu digo, por exemplo, uma rosa é uma rosa, vê-se que a expectativa aberta pela enunciação, uma rosa, é, na qual o sujeito aparece como uma forma vazia e ainda não determinada, como algo em geral, ou como o Hegel diz, como um som privado de sentido, é invertida no final da proposição. A rosa que aparece na posição de sujeito é um caso particular. Rosa que em si mesmo é apenas um acontecimento contingente, desprovido de sentido. Enquanto que a rosa presente no predicado aparece inicialmente como uma representação universal, abstrata, que forneceria a significação do sujeito. Nós podemos mesmo afirmar que ela é a extensão de um conjunto ainda vazio. Para Hegel, ao enunciar uma rosa é uma rosa,
Nós dizemos que o conjunto é idêntico a um dos seus elementos. Nós dizemos que o singular é universal. E essa interpretação que nós podemos dar à afirmação, eu cito Hegel, já a fórmula da proposição está em contradição com ela. A proposição A igual a A. Pois uma proposição promete também uma diferença entre sujeito e predicado. Ora, essa não fornece o que sua própria forma exige. Ou seja, a posição da identidade produz necessariamente uma contradição. O que nos explica porque Hegel afirma. Esse exemplo eu acho que é melhor. Se alguém abre a boca e promete indicar o que é Deus, saber, Deus é Deus, a expectativa encontra-se enganada porque ela esperava uma determinação diferente. Veja, eu afirmo, Deus é Deus. Primeiro Deus, de sujeito, pressuposto. Segundo, predicado, ele é posto. Ou seja, ele é determinado. Deus é a pressuposição, a virtualidade, e o segundo é posto. Ao repetir o mesmo, olha que interessante, que a ideia do Hegel é a seguinte: a proposição indica a passagem da pressuposição à posição. Só que, nessa passagem, a simples repetição produz uma determinação nova e conserva o caráter obscuro do que está na posição de pressuposto. Hegel, nesse sentido, teria compreendido a existência, na forma geral da proposição, de uma cisão estrutural entre o regime geral de apresentação e a designação nominal do acontecimento particular. Porque o primeiro momento da afirmação, o singular é universal, põe a inessencialidade do singular e a realidade do universal. Uma rosa, será sempre uma rosa conjunta. É o predicado que põe o sujeito. E a partir do momento em que o sujeito é posto, ele se anula. O que era predicado devém sujeito. Devido à forma geral da proposição, o ato de enunciação da identidade produz sempre a posição de uma alienação. Por isso que o Hegel vai dizer, por exemplo, se nós dizemos o efetivamente real é universal, o efetivamente real, como sujeito, desaparece no seu predicado. Ou seja, esse é já um dado fundamental, que é muito importante você ter em mente. O regime de determinação da posição nunca é, segundo Hegel, idêntico ao regime, imediatamente idêntico ao regime de determinação da pressuposição. A passagem à posição sempre implica em alguma espécie de alienação. Por que a passagem da posição sempre implica alguma espécie de alienação? Porque a passagem à posição, enquanto posição estruturada, implica aquilo que o Hegel chama em um ser a partir de um outro. Porque implica um ser no qual a perspectiva de um outro é acrescida. Então, nesse sentido, a passagem do meio, por isso que ele vai poder dizer, por que Deus é Deus não é uma proposição sem movimento? Por que existe um movimento? Por que a melhor maneira de descrever a proposição seria alguma coisa do tipo: para implicar que é um movimento, que é uma expectativa que se abre, uma determinação que se apresenta. Qual é a diferença disso para isso? Digamos que aqui, se eu escrever dessa forma, a identidade já é imediatamente posta. Aqui nós percebemos que entre os dois termos há um movimento onde a identidade não é imediatamente posta. Onde isso que aparece na posição do predicado é estruturalmente diferente
da expectativa aberta pelo sujeito. Daí porque o Hegel vai poder dizer, houve uma experiência, isso não é uma proposição analítica, é uma proposição sintética. Uma proposição sintética por quê? Porque o predicado não é derivado do sujeito. A incidência, mas aí é uma grande incidência, porque a posição do termo pressuposto sempre é inscrição do termo em um outro regime de significação. A segunda enunciação do termo, ela é a inscrição do termo em um outro regime de significação. Por quê? Porque eu esperava várias outras definições. Então eu abri um campo de definições que não existia. Então, a presença desse termo já é uma presença que tem um valor de significação distinto desse. Então, exatamente para entender esse tipo de fenômeno que o Hegel vai dizer. Não se trata de uma proposição analítica, trata-se de uma proposição sintética. Então vejam, é verdade que vocês poderiam dizer alguma coisa do tipo, o Hegel na verdade faz uma confusão. Faz uma confusão entre predicação e posição de identidade. Podemos dizer, na verdade o Hegel age como quem diz que são proporções estruturalmente semelhantes. E vocês percebem claramente que essas proporções não são estruturalmente semelhantes. Por quê? Porque aqui nós temos uma cópula com valor da escala de igualdade. E aqui nós temos a relação de predicação. Onde a cópula simplesmente indica um dos atributos possíveis do sujeito. Agora, como se o Hegel estivesse fazendo uma confusão necessária entre predicação e posição de identidade. Mas o que é interessante é que não se trata também de uma confusão. Trata-se para o Hegel de dizer que toda posição de identidade equivale a uma predicação. Equivale a uma predicação por quê? Porque trata-se de fazer com que o termo passe a um regime de diferenciação que equivale à determinação de uma predicação. De uma certa maneira, toda possibilidade deve passar a predicação para o Hegel. Então, daí que é um dado interessante, porque a dialética deve, de uma certa maneira, confundir predicação e identidade. O fundamental da compreensão especulativa da linguagem é a experiência do evanecimento do objeto sob o seu nome. Quer dizer, algo não passa, algo não, Deus é Deus, algo não passa completamente no mesmo. Não tem essa proposição, quer dizer, alguma coisa não passa totalmente no mesmo. Para Hegel, o nome de objeto não pode ser uma denotação positiva do objeto. E não há um nome que possa convergir significação e designação. Ou seja, significação, aquilo que é determinação do sentido, e designação, aquilo que é relação à referência. Nesse sentido, a identidade deve advir necessariamente uma predicação. Já que a identidade leva o sujeito necessariamente a passar a predicação de diferenças opositivas. Né? E essa passagem que interessa ao Hegel. Ou seja, esses três argumentos, esses quatro argumentos, os três, toda enunciação da identidade imediata é uma contradição performativa. A experiência não fornece o fundamento da identidade. E proposições na forma A igual a não são proposições analíticas, são os argumentos mobilizados pelo Hegel para insistir
que proposição de identidade não é uma lei ordinária do pensar. Bem, era isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma questão. Sobre a proposição sintética, a questão do é não seria ser predicativo aí? Eles poriam uma certa abertura de ser como. Porque tem, você fez lá os 3 pontinhos, dá a ideia da abertura, né? Esse ser predicativo não estaria ele dando essa ideia da abertura? Sim, mas veja, toda a questão que interessa ao Hegel é, mesmo numa tautologia, uma proposição tautológica, eu tenho uma defasagem entre o que está na posição do sujeito e o que está na posição do predicado. Eu tenho uma defasagem no sentido de que eu tenho uma abertura de definição, porque o que acontece? O segundo termo, no A igual a A, o segundo termo, ele deve ao mesmo tempo designar o primeiro, ele deve dar uma referência e ele deve significar o primeiro. Então ele deve fazer 2 operações, significação e designação. Ele deve dizer o que o primeiro é, e deve dizer o sentido do que significa esse é. Essa convergência entre significação e designação é a base de toda a proposição analítica. Toda a proposição analítica ela é uma proposição onde significado e designação são imediatamente presentes. Agora, qual que é a ideia do Hegel? Dizer, bem, não há nenhuma proposição onde significação e designação são operações convergentes. Convergem. Né? Mesmo a proposição analítica, o que acontece? Voltando ao nosso exemplo. Deus é Deus. Né? Vocês sabem bem de onde vem esse exemplo, vem lá do Êxodo, né? Moisés pergunta a Deus. O povo me pergunta, quem é você? Né? Aí Deus fala, você vai lá e diz para o povo, eu sou aquele que é. Era uma maneira, na verdade, por que esse exemplo é importante? Porque o que ressoa na cabeça do protestante Hegel Deus está querendo dizer, não é possível representar, não há representação possível, não há designação possível do nome. Por isso não há imagem. Isso bem, daí vem essa ideia, né, é impossível apresentá-lo em uma imagem. Como não há designação possível, é um termo que significa, mas não designa. Tem uma significação, mas ele não tem designação. Utilizando esse exemplo, ele vai dizer, mas essa é a natureza de toda a proposição analítica, né, onde eu uso a cópula como sinal de identidade, de igualdade. Né, porque a segunda presença do mesmo deveria não só significar, mas designar. Mas ela nunca designa. Ela nunca designa porque há algo do sujeito. Quer dizer, o que a proposição mostra quando eu digo uma rosa é uma rosa? Há algo, a posição do sujeito, que não passa interiormente do predicado. Há algo da singularidade do sujeito que não passa interiormente do predicado. Daí, essa espécie de expectativa quebrada, que é o qual eu sempre alude. Então, utilizando isso, você vai poder dizer, bem, mesmo nos usos pragmáticos da linguagem, certo? Nós temos a experiência de que uma proposição analítica no fundo sintética. Mas aí é uma questão muito interessante, porque, veja, pela segunda vez ele faz o mesmo tipo de estratégia. Ele apela ao uso pragmático da linguagem. Ele tenta submeter, que é uma regra geral, né, da estratégia hegeliana, submeter proposições que têm validade lógica ao seu uso pragmático. E a partir do seu uso da pragmática, estabelecer uma crítica que tem valor, tanto lógico quanto ontológico. Ou seja, o dado interessante aqui é que a pragmática serve de uma espécie de direção para a reconstrução da ontologia. Veja, pragmática por quê? Porque, de fato, vocês vão pegar outros exemplos, é a pragmática do uso da fala, que é um pouco o que o Hegel sempre, o tipo de estratégia que o Hegel sempre utiliza.
O que a consciência faz quando ela fala? A consciência acredita na imediaticidade da proposição de identidade. Então, o que acontece quando ela fala? Algo é igual a A. Consequência tal, tal e tal. O que acontece quando ela usa linguisticamente uma proposição de identidade? A ideia do Hegel, ela produz algo diferente do que ela visava. Ela inverte a sua expectativa, ela produz algo diferente da sua expectativa. Né? E essa produção é a verdade, ou seja, aquilo que se dá no campo da pragmática, é uma verdade que tem um valor ontológico de algo que aparece como postulado lógico. Você disse que, no caso de Deus, algo não designado. Mas eu fiquei tentando imaginar casos em que a designação pudesse ter um papel relevante e quer dizer, não consegui. Já que eu estou fazendo isso, parece que a palavra não precisa ter um correlato para dar significado. Sim. Nesse sentido, seria essencial para a explicação a falta de referência de Deus? A colocação é boa. De fato, não. Mas isso não elimina do uso da linguagem a expectativa de designação. Né? Quer dizer, nós não nos contentamos em dizer algo. Nós queremos dizer algo sobre algo. Né? Então, toda a questão do Hegel de fato, quer dizer, quando a linguagem instaura o seu campo, ela instaura um domínio de significações que não tem relação direta com nenhuma referência. Ela tem relação a linguagem tem relação com ela mesma. Né? Tem relação com seus próprios termos. No entanto, há uma expectativa de designação, que isso nunca é eliminado da linguagem. Né? Agora, o que acontece com essa expectativa de designação? Essa é a questão. Ele vai dizer, essa expectativa de designação, ela aparece como uma espécie de incompletude da linguagem. E toda a questão é saber bem como a linguagem lida com essa sua incompletude. O Hegel poderia fazer uma simples profissão de fé relativista, ao dizer, bem, como a linguagem não consegue realizar suas expectativas de designação, então nós temos uma linguagem que opera em chave relativista. Como ele não quer fazer isso, o que ele precisa fazer é falar, não, o nosso realismo consiste em dizer que é isso que a linguagem perde ao operar, essa incapacidade que ela tem de designar, que ela perde ao operar, certo? Essa perda, ela se inscreve na linguagem como modo de manifestação da negatividade da essência a ser designada. Então é dado que é algo muito diferente. Você teria três alternativas. Eu poderia dizer, de fato, as expectativas referenciais elas não são necessárias para a significação dos termos de uma língua. Porque a língua é um jogo fechado. Um jogo fechado refere-se a si mesmo. Refere-se a si mesmo no sentido de que um A, eu nunca faço uma comparação entre A e uma coisa. Nunca existe essa comparação. A relação é A em relação a B, A em relação a C, os diferenciais reprodutivos no interior do sistema. No sentido da língua, o sistema fechado. Eu poderia dizer que ou ela é totalmente um sistema fechado, ou em algum lugar, em alguma posição, há uma referencialização. Um pouco essas ideias, você tem proposições descritivas de estado são sentidas de situações empíricas. Né? Quer dizer, em algum momento, esse conjunto de proposições e termos, ele estabelece algum tipo de referência com algo que é exterior ao domínio da linguagem. E é claro que como essa referência ela é pontual, então eu sempre posso ir readaptando a partir dessas referências. Ou uma forma fraca de realismo. E a forma forte é falar bem, cada proposição descreve um estado natural. Então, um conjunto de proposições que descrevem estados naturais.
Agora, a questão do Hegel eu tenho uma outra forma de se pensar. É mais ou menos assim. As proposições, elas a todo momento giram em torno de objetos que elas não conseguem apreender. Mas por girar em torno de um objeto que elas não conseguem apreender, elas inscrevem essa impossibilidade de apreensão no interior da língua. Mas esse modo de inscrever essa impossibilidade de apreensão já é uma maneira de simbolizar aquilo que ela deveria significar. Agora, veja, uma simbolização que não é uma adequação. Essa é toda a questão. É um tipo de referência que não é uma adequação, que não é aquela velha ideia intelecto-adequação. Né? Ou seja, eu estabeleço uma adequação entre a minha representação mental e as coisas do mundo. É uma espécie de realismo por inadequação. Realismo por inadequação. Quer dizer, a inadequação aparece como um modo de inscrição da coisa. Eu diria que há algo dessa ideia, algo fundamental nessa ideia do Hegel. O evanecimento da referência já é um modo de inscrição da referência. O evanecimento da referência sobre o nome já é um modo de inscrição da referência sobre o nome. Não é por outra razão que... Ok, tem uma coisa de verdadeiro nisso. Não é outra razão que teóricos da literatura como Blanchot, que é um teórico do evanecimento da coisa sobre a palavra, foram tão marcadamente hegelianos. Porque tratava-se, na verdade, de... Veja, qual que é a questão, qual que é a peculiaridade da teoria da linguagem do Hegel? Ela é realista, mas não funciona por adequação. Não funciona por adequação. Ela é realista, mas não é correspondencialista. Não há correspondência entre linguagem e o estado de coisas. Né? Que tem autonomia metafísica em relação à linguagem. Que tem autonomia metafísica em relação à linguagem. Mas é um realismo. O que significa um realismo não correspondencialista? É um realismo que, de uma forma ou de outra, vai ter que reconhecer que a inadequação da linguagem das coisas já é um modo de inscrição das coisas. Cada palavra já é cativa em si na experiência da linguagem. A experiência da linguagem não é uma experiência de palavras, né? Não é uma experiência de termos em comparação com coisas. Né? É uma experiência de um sistema. Já é cativa em si na experiência da linguagem. Sim, nesse sentido sim. É termo de um sistema. Né? Mais alguém tem alguma questão? Ok, então na aula que vem nós vamos então ler capítulos sobre a diferença, sobre a contradição, e diria então uma atenção especial a esses capítulos, que são capítulos bastante importantes. Não, podemos. Para quem não veio ontem na última aula, não haverá mais aulas aos sábados. Vai ter aulas na próxima segunda, e vamos ter uma